Boa noite. Nós vamos iniciar neste momento um dos nossos trabalhos das quartas-feiras. E ele consiste em uma leitura preparatória, que vai ser feita nessa noite pelo nosso companheiro Manuel. Em seguida, fazemos a prática de leitura. Posteriormente, passaremos a palavra ao companheiro Jair, e, como de costume, falará sobre o Evangelho. E, finalmente, na última parte, nós temos ainda as vibrações do Estado, onde todos participam, e, finalmente, os passos são procedidos na nossa cabine. Nós temos aqui alguns avisos que gostaríamos de passar. O primeiro é um convite para Tremembé, lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Quem vai falar é o Eduardo Valério, no dia 7 de agosto, às 20 horas. E temos para o dia 1º de agosto, aqui no Núcleo Espírita Irmã Isabel, também às 20 horas, uma palestra a ser proferida por Evani Figueira. Este centro fica localizado na rua Armando Salles de Oliveira, 407. A palestra será feita em homenagem aos fundadores daquele núcleo já desencarnados. Completando aqui o endereço do Tremembé, a Rua Maior Zanani, número 59, fica logo atrás da penitenciária Exercício. Não é difícil chegar lá. Outra coisa que foi pedido que eu divulgasse a Mocidade Espírita do Nino Caridade está promovendo mais uma noite de pizza. Nós já fizemos uma, foi muito bem sucedida, e eles estão promovendo outra no dia 14 de agosto de 99. E dessa vez eles estão inovando. Eles estão fazendo o rodízio, mas dividindo em 2 horários. O primeiro começa às 19 horas e o segundo horário às 21 horas. São convites distintos, para já estar impresso o horário. Quem estiver interessado é só nos procurar depois. O preço são R$5. As pizzas são os sabores calabresa, portuguesa, mista e mussarela. E tem também, para quem desejar, a semi-pronta. Pode levar para casa, né? Só que a semi-pronta tem que ser retirada entre 16 horas e 18h30. Tem um telefone aqui, 221-2004. Quem precisar de alguma informação, algum esclarecimento, só virar para lá e falar com a Ariane. Nós passamos agora a palavra do companheiro Manuel, vai fazer a leitura preparatória. Esse livro diz do Espírito de Manuel, que é o nosso irmão Xavier, em que ele, em cada capítulo, comenta um versículo do Evangelho. Temos aqui o capítulo 4, em silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso está em Paulo, em sua carta aos Efésios. Né? Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscar com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não ligues por doença. Se queres melhorar os outros, não maldites ninguém. Se ensinas, para que teu contato não lhe sério por si só.
tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não terem cuidado das fantasias que confundem os olhos da carne e nem irresponsáveis aos frutos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Nessa página dispensa comentários, enquanto nós vamos já proferir a nossa prece e convidamos todos a acompanhar o momento, onde nós rogamos ao nosso Pai Celestial e a Jesus na permissão para fazermos esse trabalho no seu santo nome, pedindo também que Ele permita a presença dos mentores da casa, que Ele nos ajude a todos, sobretudo, a entendermos a lição do seu Evangelho, que Ele possa amparar os nossos familiares, possa amparar também a todos os sofredores, e que, nesse instante em que aqui nos encontramos, nesse convívio fraterno com os nossos irmãos do outro lado da vida, o nosso coração se enche de júbilo, feliz, porque é um instante que podemos aliviar as nossas tensões, que podemos nos aproximar mentalmente do Pai Celestial, num ambiente propício, num ambiente fraterno, onde todos nós já nos conhecemos de algum tempo, e isso fortalece essa união que nós todos buscamos através do amor, através da compreensão, do entendimento e da solidariedade. Nós que agradecemos, Senhor Jesus, por ter nos permitido aqui chegar. Agradecemos a nossa irmã Luana pelo carinho que sempre tem para com todos nós. E agradecemos a todos que aqui vieram encarnados e desencarnados para nos auxiliar nesse trabalho nessa noite. Mais uma vez, Senhor Jesus, pedimos permissão para que façamos o seu santo nome. Que assim seja. Agora, nosso irmão Jair, então, irá começar a sua exposição. Boa noite, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe para que nós possamos transmitir, mesmo que de maneira indelével, um pouco da mensagem de Jesus que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos realmente absorver dentro de nós os ensinamentos de Jesus. Coube para nós, na noite de hoje, fizemos alguns comentários a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5 ao item 8. Na semana passada nós tivemos a felicidade de ouvir a nossa irmãzinha Bibi falar sobre a vida de Jesus, e ainda isso é uma continuidade daquilo que ela
dissertou sobre a vida de Jesus. Hoje, o ponto em que nós devemos ponderar está na realeza de Jesus. Nós questionarmos se Jesus era rei realmente, como foi aquele diálogo de Jesus com Pilatos. Jesus foi categórico, ele afirmou, sim, eu sou o rei, só que o meu reinado não é neste mundo. Transformando isso de uma maneira nossa, só nossa, no nosso linguajar, o que seria ter Jesus como rei? Nós imaginamos que Jesus, a seu tempo, sabia perfeitamente, tinha ampla visão das coisas do mundo espiritual e do mundo material. Se ele ali estava, porque aquele era o momento em que começava a surgir na humanidade, aqui e acolá, pequenos grupos, com fome e sede de justiça. Então Jesus veio, no momento exato, descendo das alturas, descendo do seu reinado de luz, seu reinado de equilíbrio, de amor, e vem até o mundo material, também carregar um corpo pesado, mas cheio, como nós carregamos dentro de nós, este corpo pesado, influenciando o nosso espírito em tudo o que prende a terra. Jesus veio até o fundo do poço para se entrelaçar conosco e nos mostrar qual é o caminho, como devemos fazer para sairmos do fundo desse poço. Ele nos mostrar o caminho. E ele deixou registrado para a posteridade, deixou registrado para o mundo que viria e que ainda virá, todo o roteiro de como devemos fazer para crescermos, para pertencermos ao reinado de Jesus. E nós sabemos, meus amigos, que o caminho a ser percorrido não é fácil, é muito difícil. Perguntaram certa vez para Sócrates, já antes de Jesus, e depois também perguntaram para Santo Agostinho, e coincidem com a pergunta: o que fazer para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ser bom? Esse tipo de preocupação só tem a alma que já está madura para crescer, está com vontade de crescer, está cansada de errar, está cansada de sentir a dor. Então começa a questionar: o que eu posso fazer para sair dessa situação? Então, a bondade divina manda para nós modelos, mestres, professores, cada um de acordo com a necessidade. Vem um, como Moisés, antes de Jesus, e imprime uma lei forte, o decálogo. Aquilo foi uma ajuda para o povo daquela época. Grotesco, bruto, espíritos jovens, mas outros espíritos mais velhos ali convivendo, já com conhecimento, porque perante Deus não existe privilégio. Moisés não era superior àquele povo bruto. Jesus é superior a nós, mas foi bem claro quando disse que nós também haveríamos de fazer a mesma coisa de que Jesus fez e muito mais, dando uma prova. Os sofredores e os ignorantes nada mais são do que espíritos, crianças, jovens, e outros
milenários que já passaram, já galgaram, dando também mais um exemplo de fraternidade no contexto universal. Porque ele nos mostra assim que o que está acima estende a mão para o que está abaixo, para subir, para ajudar a subir um degrau. É uma forma de fraternidade de Deus para conosco. Mandou-nos Jesus. E a cada tempo, e a cada situação, manda, no momento oportuno, um lance para que a humanidade evolua. O reino de Jesus, o caminhar para Jesus, está contido em todas as épocas da humanidade, mesmo que ainda em outras épocas que nos esperam com a explosão da tecnologia, com a evolução da ciência, sempre vai caber a vida humilde de Jesus. Porque sempre vai estar precisando que a alma humana dissipe de si o orgulho, que a alma humana tire de si o egoísmo e aprenda com Jesus a caminhar para pertencermos ao reino de Jesus. Perguntaram então para Santo Agostinho: o que fazer para eu ser bom, para eu crescer, para eu evoluir? Então responderam: conhece-te a ti mesmo. Justamente, meus amigos, conhecer a nós mesmos, mas com sinceridade. É muito bonito a escrita do Evangelho de Jesus. É maravilhoso. Pode muitas das vezes até nos comover, levar a lágrimas. Mas isso são situações tão efêmeras, tão passageiras, que se passar 10 minutos, já esquecemos. É importante que nós, que estamos agora vivendo o raiar do terceiro milênio, que nós tenhamos dentro de nós uma vontade forte de crescer, de conhecer a nós mesmos, de fazer como Santo Agostinho, que deu como exemplo que ele, ao se deitar, procurava rememorar o que aconteceu durante o seu dia, desde quando ele acordou, se até aquela hora, quais foram os pontos em que ele falhou, que ele magoou alguém, que ele deixou de ser cortês com alguém, que ele teve um mal olhado para alguma coisa, que ele foi invigilante, se irritou com facilidade. É uma maneira de nos policiarmos e ajudar a espiritualidade a fazer o nosso progresso. Uma das coisas mais difíceis é nós darmos atenção para os nossos inimigos. Normalmente a gente não quer nem saber, mas é bom, muitas vezes, quando soubermos que alguém nos falou mal pelas costas, em vez de nutrirmos por eles uma certa mágoa, muitos até têm ódio, isso daí, muitas vezes, a espiritualidade permite que aconteça, porque os nossos inimigos são os nossos juízes, eles não têm vontade de nos agradar, e os nossos amigos nos batem nas costas, não têm coragem de dizer os nossos defeitos. É esse o reinado de Jesus, caminhar para a perfeição. É pôr em prática o que está ali na nossa vida. E nós temos essa oportunidade de nos questionarmos a cada minuto, no nosso lar, no nosso trabalho, de frente com a televisão, de frente com uma amiga, no cabeleireiro, enfim, no nosso dia a dia. A cada instante nós devemos fazer a separação do que é certo e do que é errado e passar para dentro de nós aquilo que vai me construir, aquilo que vai me fazer crescer. Porque nós temos um poder interno muito grande. Nós somos espíritos, não somos vegetais.
Nós somos espíritos e, portanto, nós somos também criadores. Eu posso criar. É um dom de Deus. Mentalmente eu posso criar situações, imaginar e já pôr em prática e já estou caminhando para fazer. Se eu tenho esse dom, eu tenho que estar vigilante. Porque esse dom eu vou ser responsável por ele. Esse dom é para eu crescer e fazer meus amigos, meus familiares, meus semelhantes também crescer. Portanto, o Evangelho a cada instante nos põe um espelho na frente. Nós temos 1001 oportunidades de crescer e deixamos passar. Deixamos passar oportunidades 1000 em várias encarnações. Pois muitas vezes, com uma simples palavra, fazemos com que uma pessoa tenha uma imagem pessimista de outra. E aquilo foi uma dosezinha a mais que eu passei no meu verbo para aquela pessoa sobre a outra. Então eu deixei de crescer. Usei a língua, usei o verbo que Deus projetou para o meu progresso. E quando for a cabecinha no travesseiro para dormir, é a oportunidade de ver. Não devemos sofrer porque somos errantes. Não devemos estar nos sentir desgraçados porque a soma entre o bem e o mal ganha na balança, o fiel da balança passa para o mal. Mas nem por isso devemos ser tristes, sermos desistentes da luta. Jesus está conosco. E tudo que Ele nos pede é nossa ascensão para o reino de luz, para o reino de Jesus. E a nossa ascensão para o reino de Jesus nos pede renúncia. Renúncia, essa palavrinha tão pequenina, mas significa que quem tem condição de renunciar é forte, merece crédito da espiritualidade. E muitas vezes temos que renunciar para um filho, para uma filha, para um amigo, renunciar uma opinião às vezes. Não vai valer a pena eu bater de frente, então mais tarde eu posso pôr a minha opinião em prática. E por uma ideia, por uma ideologia, se degradiam a ponto de matar. Em outras escalas, em outras esferas. E também em círculos religiosos. Não só nos meios econômicos da vida, em círculos religiosos que estão estudando a Bíblia, estudando o Evangelho, brigam-se por ideologias. Separam-se. Vai para um lado ou para o outro, porque as ideias não batem. E gera, mostrando assim a nossa pequenez, mostrando assim que nós precisamos mudar. Só quando eu mudo, o mundo melhora. Só quando cada um de nós se preocupar com isso. Nós recebemos de Deus, a permissão de Deus, o advento do Espiritismo. E o Espiritismo, meus queridos amigos, é a alavanca principal para levar a humanidade para o progresso. Com certeza, o Espiritismo vai atingir a grande maioria da face da Terra, porque não tem por onde. Chegou a hora da doutrina da vida após a morte. Aqueles que não aceitam a reencarnação por amor próprio, por egoísmo, justamente por orgulho, onde já se viu, eu, deputado, fulano tal, ou um proprietário de uma indústria, inteligente que eu sou, me reencarnar, ou fui um escravo, ou fui um subalterno? Não, o orgulho dele não permite que ele admita a reencarnação, assim como nós não aceitávamos. Mas com a codificação da doutrina espírita, tornou-se possível despertar para a humanidade essa maravilha da reencarnação. Vem sobrepujar dentro de nós o orgulho. Não posso pisar no meu semelhante, porque eu vou estar na pele dele. Não posso mandar minha filha fora de casa que ficou grávida, solteira, menor. Eu tenho que acolher. Eu tenho que amparar, porque a situação vai ser inversa. Eu não queria aquilo, mas aconteceu.
Quantos pais hoje colocam filha fora de casa? Por quê? Porque a sociedade em que nós vivemos tornou uma situação difícil, e se nós não agirmos embasados no Evangelho, no amor, embasados na doutrina, que é a verdade. Quando Jesus disse, eu vim pela verdade, e todo aquele que é da verdade me reconhecerá. Então, se a verdade é a vida verdadeira após esta existência, nós temos que repensar toda a nossa conduta. Temos que repensar, porque aqueles que estão vivendo na doutrina espírita, que de vez em quando ouvem uma palestrinha, que de vez em quando lê um livro, apesar de que a gente sai e passa 1 hora na semana, não se lembra mais do que ouviu. Fica alguma coisa indelével, mas isso, tudo que a gente lê, acha maravilhoso um livro, passa 1 ano, a gente vai ler, está tudo novidade de novo, o mesmo livro. Mas fica na nossa alma alguma coisa gravada. E isto é que nos faz mudar de atitude, nos faz mudar de ponto de vista. Eu estou num ângulo, olhando aqui, vou passar para um ângulo mais alto, vou ver melhor. E nós, dentro da doutrina espírita, estamos ganhando altura para ter visão. Coisas que outras correntes dogmáticas não têm. Tem seu valor, tem espírito evoluindo, tem sua necessidade de existir. Porque cada facção da humanidade tem uma religião para uma fase. Tudo está certo no contexto de Deus. Mas a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, que levanta o véu da obscuridade e mostra os caminhos da nossa vida, das nossas várias existências, é a coisa mais maravilhosa. Não podia ser diferente. É só assim que nós entendemos e aceitamos essas distorções da vida. Um feio, um bonito, um rico, um pobre, um bruto, outro amável. Graças à reencarnação, tudo torna-se compreensível. A doutrina espírita é a fé pela razão, não é aquela fé escura. Tem que entender o porquê. Se Jesus nos deu a inteligência e nos dá essa vontade de questionar, então comece a se encaixar. No advento do Espiritismo, foi uma correria. Para centros espíritas, tudo quanto era bairro, e a polícia perseguia, a Igreja Católica mandava, e ela tinha influência, então os centros espíritas tendia-se mais para trabalho prático, mas aquela fase de curiosidade, será que existe mesmo? Quero ver se meu pai vai lá, quero ver se a minha mãe vai lá, se meu tio que morreu, quero saber o meu futuro. Blá, blá. Aquela fase é uma fase de assentamento que hoje em dia só está acontecendo para as pessoas que estão vindo para o Espiritismo com pouco esclarecimento. Porque procurar uma cartomante, procurar um adivinho, querer saber o futuro, isso é uma ansiedade de quem ainda está pregado na terra, de quem ainda está querendo se preocupar se o capital dele ele vai usufruir muito tempo, se vai ficar. Então, quem está evangelizado está acima. Nossa vida futura depende de nós hoje. Se eu fizer certo, eu vou ser feliz. Se eu não fizer, eu vou voltar e vou sofrer. Então deixa na mão de Jesus, deixa na mão dele. Não precisa se preocupar com o futuro a ponto de querer saber. Pode ter certeza que o futuro vai depender do presente. Se eu plantar, eu vou colher. Então, meus amigos, o Evangelho de hoje, que nos fala da realeza de Jesus, outra coisa não é senão nós trazemos para dentro de nossos corações o que Jesus veio e sofreu tanto para deixar para nós e para a nossa posteridade os ensinamentos. E esse ensinamento nada mais é do que a gente pôr em prática e elegê-lo como nosso rei. Que beleza!
poder eleger Jesus como meu rei, consultá-lo em nossa consciência, dia a dia. André Luiz nos fala em um dos seus livros que 10 minutos de evangelho, de estudo, mas 10 minutos mesmo de profundidade do evangelho, levando a sério, 10 minutos pode mudar a nossa existência. Ora, se não tivesse vindo a doutrina dos Espíritos, com certeza nós estaríamos séculos e ainda levaríamos séculos para aceitar a reencarnação. E o fato de aceitarmos com certeza, com convicção, a reencarnação, nós somos obrigados a descruzar os braços e caminhar. Conhecer a si mesmo. É esta a mensagem que nós conseguimos vê-la embutida no Evangelho de Jesus. Que nós possamos, ao sairmos da casa espírita, sairmos com esse propósito. Eu vou fazer mais isso. Eu vou me preocupar mais comigo e ver o que as pessoas acham de mim. Eu vou procurar estar, porque à medida em que nós crescemos, a gente vai receber mais intuição da espiritualidade. A espiritualidade superior, ela está atenta ao nosso progresso. Se nós conseguirmos engolir um sapo, não é fácil. Às vezes levamos desaforinho para casa, não sei até onde vai valer a pena. Tem gente que fala, não adianta ser bom demais. Tem hora que a pessoa precisa ouvir também, a gente acaba retrucando. Mas sempre convivendo, que a irritação, o nervosismo, não deixa a gente raciocinar. E às vezes você fica em silêncio quando alguém está te atacando, e na situação seguinte, posteriormente, você põe em prática, você teve paciência, teve calma, saiu ganhando. Sai ganhando quem tem paciência. Sai ganhando quem põe em prática o Evangelho de Jesus. Nós sabemos também que os espíritos, que quando nós estamos na fila para encarnar, para nascer novamente, nós recebemos várias assistências, vários tipos de assistência. Tem o nosso anjo da guarda, acima dele tem outro. Nada acontece por apenas um pequeno folga de liberdade que nós possamos ter. Por exemplo, para citar um exemplo, ele pode determinar, você vai caminhar nessa rua. Você tem que sair aqui e tem que chegar lá. Agora, se eu vou para a direita, para a esquerda, para o meio da rua, eu que decido. Essa é a minha liberdade. Mas já existe na nossa existência a determinação. Quem é meu pai? Quem é meu esposo? Quem é meu filho? O meu poder aquisitivo? São determinados, está determinado. Isso é consequência do que foi traçado lá. Que maravilha! Nós não estamos aqui por coincidência, ao léu. Existe. É importante que nós tenhamos consciência disso. E para que nós tenhamos convicção, precisa estudar. Precisa conhecer a verdade. Então não podemos cruzar o braço. Para a gente ter fé, tem que estudar, tem que ler, tem que procurar saber. Porque vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a fé. Temos fé, temos conhecimento, podemos ter contato com Jesus de uma maneira mais profunda, com a espiritualidade de uma maneira mais concreta. Então é importante que nós cresçamos interiormente. Não temos mais muita coisa para dizer, mas quando eu passei por ali, peguei um folhetinho que eu sempre pego e levo para casa, mas justamente o folhetinho vem dizer o que eu estava preparando para falar para vocês. Então eu vou encerrar lendo esse folhetinho de Emmanuel, para nós guardarmos essa mensagem. O título da mensagenzinha de Emmanuel é Prece por Visão. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu a faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor,
Apaga-me a vocação de descobrir defeitos alheios, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Assim seja. Muito obrigado. Muito bem, amigos, aproveitando essas vibrações benéficas, advindas dos conceitos emitidos sobre o Evangelho, vamos para a nossa segunda parte dos trabalhos, que é a vibração à distância. Nesse momento, são atendidas todas aquelas pessoas cujos nomes se encontram aqui sobre a nossa mesa. Também vocês, que por acaso não se lembraram de colocar esses nomes, podem, nesse instante, pensarem nessas pessoas que vocês conhecem, que estejam em situação difícil, que estejam em situação de necessidade, estejam doentes, enfim. É o momento de nós abrirmos o nosso coração e de doarmos tudo aquilo que nós fizemos de bom dentro de nós. A oração, quando feita com fé, quando feita com sinceridade, com sentimento, ela rompe qualquer barreira e atinge qualquer distância. Nós aqui, unidos num só pensamento, ligados uns aos outros, auxiliados que somos pelos mentores da casa, pelos mensageiros de Jesus, e com toda certeza, se preciso for, e esse é o momento que eu gosto de salientar, que é aquele instante que nós podemos participar mais efetivamente desse nosso trabalho. Na primeira parte, nós só ouvimos. Agora não. Agora nós estamos agindo. Estamos vibrando em favor de todos aqueles irmãozinhos que nós sabemos necessitados. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos ilumine nesse instante. Que os nossos irmãos, mensageiros, possam recolher essas nossas vibrações e entregá-las nesse endereço vibratório que nós, nesse instante, estamos reconhecendo. Pedimos por aquele vizinho acanhado, que nada pede, mas tanto precisa. Pedimos pelos meninos de rua que caminham ao léu, sem ter alguém que os eduque, que os ensine. Pedimos pelos lares desestruturados, para que se refaçam, para que os seus membros se fortaleçam e se unam. Pedimos pelos nossos irmãos, portadores do vírus HIV, irmãozinhos que, além das dores profundas da própria doença, ainda sofrem o preconceito de toda a sociedade. Rogamos ao Pai que possa aliviar esses irmãos, que aqueles que entrarem em fase terminal possam fazê-lo recebendo o carinho de seus familiares, a presença de seus amigos. Nós pedimos pelos irmãozinhos suicidas, aqueles que abandonaram a vida, buscando fugir de problemas, e percebem, horrorizados, que não conseguiram dar fim à sua própria vida, mas se defrontam agora sim com um grande problema. Os destruir o seu corpo, a ferramenta que deveria de lhes proporcionar o alívio à sua condição espiritual, sofrendo dores imensas, já que eles não conseguem se desligar do seu corpo, chegam a vê-lo entrar em decomposição. Portanto, merecem esses irmãos e todos nós muita piedade, muito amor, muita oração, para que eles possam conseguir, de alguma forma, com a ajuda do alto, vencer esse estado de profunda dor em que voluntariamente se lançaram. Nós pedimos pelos nossos irmãos presidiários,
pelos presos das cadeias públicas. Sabemos que é um lugar de muita dor, de muito sofrimento, mas eles próprios, de alguma forma, escolheram esse caminho. Agora só resta pagar o que deve na sociedade. Sabemos que nós, neste instante aqui no nosso país, é tão difícil se recuperar alguém, mas aqueles que se voltarem para o Pai, se voltarem para Jesus, com certeza encontrarão forças para mudarem de caminho. Nós nos lembramos agora daquelas crianças abrigadas na terreno, já por 3 dias em estado de revolta, alguns, outros simplesmente abandonados, mas com toda certeza vítimas de irmãos das sombras, que se aproveitam da invigilância da juventude para provocar distúrbios de toda a ordem. Rogamos ao Pai, a Jesus e aos amigos da luz, que possam levar um pouco de serenidade àqueles corações vivos conturbados, serenando, apaziguando, para que eles, de alguma maneira, consigam, pelo menos um pouquinho do que oferece, tirar de proveito. Nós nos lembramos também dos nossos irmãos, pais de famílias, desempregados, que possam, de alguma maneira, levar o alimento para os seus filhos e, sobretudo, jamais perderem a esperança na bondade do Pai. Esse mesmo Deus infinitamente justo, que cria as plantas, que nos dá o sol, nos dá o ar, nos dá a chuva, a água, nos dá tudo, que Ele jamais faltará aos seus filhos. Sempre uma forma de abrirá em auxílio aqueles que mais precisam. Nós pedimos também pelo nosso movimento espírita, pelos seus dirigentes, pelos médiuns, pelos trabalhadores, rogando ao Pai que ilumine a todos nós para que possamos espalhar a luz da verdade em todos os corações. Também nos lembramos nesse instante dos nossos irmãos de outras seitas, que também pregam a verdade, que também pregam a existência de Deus, que pregam o amor e a caridade. Que todos eles possam receber do Pai as bênçãos necessárias para o seu próprio progresso. Pedimos pelos nossos governantes, pelo presidente da República, pelos governadores dos estados, pelos prefeitos de todas as cidades, pelos juízes, por todas as autoridades, de alguma forma influem nos destinos das pessoas. Que o Pai possa amparar sempre, para que eles possam colocar o dever e a responsabilidade e a seriedade em todos os seus lados. Pedimos finalmente, Senhor, pelo seu Evangelho, que ele possa ser difundido em todas as partes do mundo, e muito mais do que simplesmente conhecido, praticado. Que a paz, que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar em todos os corações de todas as criaturas, filhas de Deus. Que assim seja. Agora, meus irmãos, nós queremos nos despedir dos nossos companheiros da internet, que deram a honra de estar conosco nesses momentos. Nós, infelizmente, não podemos, por falta de condições técnicas, levá-los a assistir os nossos passos. Mas estejam conosco na próxima semana e que Jesus os abençoe a todos. E convidamos agora os irmãos batistas para tomarem seu lugar.